Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Terça-feira, aulinha de matemática linda e maravilhosa. E vamos iniciar com a correção da semana passada. Vamos lá? Conferindo aqui, pessoal, sobre números primos, hein? Só lembrando, para você observar o quadro e marcar um X nos números primos. 2, 13, 7, 5, 11, 19. Lembrando que números primos são aqueles que têm como divisores o 1 e ele mesmo, tá? Só dois divisores. Já na segunda, ele pede para você responder de acordo com o que você aprendeu sobre números primos. Na letra A, escreva qual o menor número primo. 2. E o único par, tá, gente? B, existe um único número primo que é par? Gente, já respondi ali em cima, é o 2. E quais são os números primos menores que 10? Então, 2, 3, 5 e 7. Na D, escreva os números primos que estão entre 10 e 20. E são eles 11, 13, 17 e 19. Já na nossa terceira questão, muito simples, marque um X nos números compostos. Quem são os números compostos? Diferente dos números primos, os números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores, tá? Então, um Xzinho no 100, no 9, no 15, 27 e no 40. Na quarta questão, o livro pede para que você marque um X nos números primos. Nessa primeira coluna não tem nenhum, só tem números compostos, com mais de 2 divisores. Aqui na segunda coluna, o 11 e o 43, porque o 11 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E nessa outra tem o 7 e o 97. Nossa quinta questão. Escreva os divisores dos números e classifique-os em primo ou composto. A tia vai dar só o primeiro exemplo da letra A aqui e B, e vocês verificam os demais pausando o vídeo. Então, quem são aqui de 37? 1 e 37. Então, se eu tenho 2 divisores, vou classificá-lo como primo. Já na 16, quem são os divisores? De 16, 1, 2, 4, 6 e... 8 e 16. São os divisores de 16, tá, gente? Nossa, o tanto de divisores. Se tem mais de 2 divisores, ele não é mais um número primo, ele é classificado como número composto. Já na sexta, escreva os números primos que estão entre, 1 e 40. Não esquece de observar o enunciado. Então, quem são os que estão entre 1 e 40? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e 37. Já na sétima questão, ele pede para você decompor os números naturais em fatores primos. Lembram da fatoração? E para a gente conferir embaixo, isso aqui, ó. 22, ele aqui fatorado em primos, eu decompus. Então, 2 vezes 11, se você multiplicar, dá 22. Já na C, 80, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Se você multiplicar tudo isso aqui, pode ter certeza que vai dar 80. Eu decompus esse número, você decompôs, né? Foi desmanchando esses números em fatores primos, lembrando, tá? E você verifica aí os demais itens. Na oitava, ele não pede só a decomposição, ele pede para você fatorar, tá? A decomposição é isso aqui que foi feito na questão anterior, na sétima. Então aqui a A e a B a tia vai mostrar aqui para vocês, vocês verificam aí a C e a D. 12, aí fiz a fatoração, né? Comecei com o número 2, o menor número primo, porque eu sei que dá para dividir 12 por 2. E cheguei nesse resultado, 2 vezes 2 vezes 3. Por que o 2 duas vezes? Porque está aqui na fatoração, e eu sei que você lembra que aqui a gente vai dividindo. 12 dividido por 2 é 6, 6 dividido por 2 é igual a 3, e 3 dividido por 3. Não dá mais por 2, porque não tem como. Então, 3 dividido por 3 é 1. Quando eu chegar aqui em 1, eu cheguei nesse resultado. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 3, igual a 12. Então, está ok. Na B, a mesma coisa, 25 dividido, não dá por 2, gente, porque não é divisível, olha, terminando aqui, lembrando dos critérios da divisibilidade. Então, terminou em 5, ele vai ser divisível por 5. Então, eu comecei com o número primo, que é o 5, 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 igual a 1. E aqui é a decomposição em fatores primos. Decompus aqui o 25 em fator primo. 5 vezes 5 igual a 25. Confere aí a C e a D.
Na nona questão, ele tem um probleminha matemático aí, que Ana comprou 2 peças de fita, uma com 40 metros, outra com 12 metros. Ela quer cortar as 2 peças de fita em partes iguais, gente, com o maior tamanho possível, de modo que não sobre fita. Quantos metros deve ter cada parte? Aqui é uma divisão, gente, ó. Aqui é o resto, tá? Consciente. E você fez essa divisão, você encontrou o MDC, o máximo divisor comum. Tia, eu poderia ter feito de outra forma? Poderia ter sido fatorando? Não tem problema, tá, gente? Aqui é só uma sugestão do livro. Poderia ter sido fatorando também. Portanto, que você achasse o MDC, o máximo divisor comum, de 12,40. Então, essa divisão sucessiva, eu cheguei no resultado aí de 4, né? Então, resposta, cada parte deve ter 4 metros de fita, né? Quantas partes ela terá em cada peça? 40, eu terei 10 peças. Em 12, 3 peças. Partes, aí você vai fazer aqui o cálculo, tá? 40 dividido por 4 é igual a 10, e aqui é a mesma coisa. 12 dividido pelo resultado 4 igual a 3. Tem que saber aí a divisão. Já na 10ª questão, ele diz o seguinte, o enunciado fala o seguinte: 3 fios que medem, respectivamente, 24 metros, 84 metros e 90 metros foram cortados em pedaços iguais e com o maior tamanho possível. Então, cada pedaço deve medir... Olha aqui, gente, ó. Encontrei o máximo divisor comum deles, tá? Que é o 6. Fatorei aqui. Consegui fazer a fatoração e a fatoração aqui, tá? Tem que fazer a fatoração também e para encontrar o MDC. E encontramos que a letrinha B aí é a correta, 6 metros. Você faz aí a divisão em casa para a tia não se estender muito aqui na aulinha de hoje. E a aula de hoje, MMC. Falamos de MDC, mas falamos também sobre MMC. MDC, máximo divisor comum. E MMC, teve uma aula aí de matemática, um vídeo da tia que eu falei que o MMC é o mínimo múltiplo comum. Por que tem que ser o mínimo? É diferente dos divisores. Porque os múltiplos, eles são infinitos, tá, gente? Ele não tem fim. É lá a tabuadinha. A tia até falou que você tem que lembrar muito da tabuada de multiplicação. Pois vamos conferir o que é o MMC. Vamos lá aprender com a tia. Segue aí o vídeo. Então, o que é esse mínimo múltiplo comum, ou MMC, tá, gente? É representado por essas letras em maiúsculo. Então, vamos lá conferir o que é o MMC. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero. Gente, por que diferente de zero? Porque todo número é múltiplo de zero. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Tia, como assim? Se eu quero saber os múltiplos de 6, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou começar 6 vezes 0 igual a 0. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 igual a 12 e vou seguindo. Então, a sequência que ele está falando aqui no vídeo é exatamente sobre isso, gente. A tabuada, saber a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a tabuada nos ajuda bastante, tá? Vamos terminar de conferir. Note que o 0, repetindo novamente aqui, ele é múltiplo de todos os números naturais. E que os múltiplos de um número são infinitos. Exatamente aquilo que a tia já tinha falado no vídeo anterior. Para saber se um número é múltiplo de um outro, devemos descobrir se ele se um é divisível pelo outro. Olha aí as duas coisas juntinhas, né? Por exemplo, 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. Deu para entender? 25 eu posso dividir por 5 e eu sei que se eu multiplicar 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu tenho que saber multiplicação e divisão. Olha a importância dos critérios da divisibilidade também, gente. Não pode deixar de revisar aí a matéria. Como calcular o MMC? Gente, tem várias formas de calcular o MMC. O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números, né, que é um dos exemplos,
Mas só que lembrando que da tabuada, gente, é apenas para números pequenos, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo do 2 e do 3. Vamos descobrir aí o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Aqui foi copiada a tabuada e desse lado de 2, lembrando que é a de 2 e 3 que a gente vai descobrir, e aqui é a de 3. Quem é o mínimo diferente de 0? Porque o 0 está em todos eles, não seria 0 para todos os números. Quem é o mínimo múltiplo comum? Quem é o MMC de 2 e 3? Não é 2, não é 3, não é 4, então o mínimo, o menor, que está tanto dentro dessa tabuada como dessa, é o 6. Então, o MMC de 2 e 3 é o 6. Só que para números maiores, pessoal, isso não dá certo, tá? Demora bastante, não é prático. Para essas situações, o melhor é usar métodos da fatoração. Para que tipo de fatoração? Aliás, para que tipo de situações? Com números maiores, como 12 e 45. Eu quero descobrir quem são os múltiplos aí de 12, um MMC de 12 e 45. Então, vamos usar o quê? O método da fatoração. Ou seja, decompor os números em fatores primos. Acompanhe no exemplo aqui, tá? Como calcular um MMC entre 12 e 45 usando esse método. Observe que nesse processo vamos dividindo os elementos, os elementos são 12 e 45, pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo, não esquece. E no final, multiplicando-se aí os números, multiplica os números primos que foram utilizados na fatoração e encontramos o MMC, o mínimo múltiplo comum de um e de outro. Mas tem outro método também, tá, gente? Vamos para o terceiro método. Esse aqui é o mais básico, eu também gosto muito dele, que pode ser usado para encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais, tá? Nós vamos escrever aqui os múltiplos, começando de 0 até encontrar o primeiro que é comum entre todos eles. Vamos observar aqui, o exemplo de 2, 4 e 12. Vamos encontrar. Então, os múltiplos, lembrando que o N maiúsculo representa os múltiplos, tá? Aqui de 2 é igual a... não vou colocar o 0, porque a gente não pode colocar o 0, porque tem que ser diferente dele do 0. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2, e aqui o resultado, Se vocês observarem, foi na sequência dos números naturais. Múltiplos de 4 e múltiplos de 12. Aí nós iremos observar quem é o menor deles aqui, que tanto está dentro do 2... como dos múltiplos do 4 e do 12. Quem é o menor? Se você observar, gente, de cara aqui, é o 12. Então, quem são os números? Aliás, quem é o MMC de 2, 4 e 12? Gente, 12. Aqui ele coloca a interseção, tá? Sinalzinho de interseção. Quem está dentro tanto do 2 como do 4 e do 12, do grupo aí deles. Então, é o 12 e 24. Mas do 12 e 24, quem é o menor? 12. Então, essa aqui é uma outra forma de você encontrar o MMC. E eu acho bem mais prática. E já na atividade, ele pede para você escrever os múltiplos de cada conjunto. Então, eu vou botar os múltiplos de 3, de 6 e os múltiplos que tanto estão dentro de 3 e 6. E observando aqui, tia, por que tem um ponto de reticência aqui? Lembrando, gente, os múltiplos são infinitos, tá? Por isso tem reticências, aliás. Então, eu observei aqui quem é o menor, então é 6. Então, o menor múltiplo de 3 e 6 é 6. Aí você vai fazer a outra questão. Opa, vamos voltar aqui, perdão. Na segunda, circule os múltiplos comum e faça um X no menor múltiplo, ou seja, no MMC, comum entre 4 e 8, tá? Aí vocês vão aí circular os múltiplos e depois marcar um X no MMC de 4 e 8. Já na terceira, leia as sentenças e escreva mais 3 exemplos. Tem resposta pessoal, é porque vocês vão fazer de acordo com os números que vocês acharem melhor. Apresentando sentenças verdadeiras, Aqui é um exemplo do livro, tá? 18, aqui é a fatoração dele, tá? Em números primos. A decomposição, melhor dizendo, a decomposição. Aí ele diz aqui, 18 é múltiplo de 2, 3, 6 e 9, que é exatamente aqui a decomposição em fator primo. 2, 3, 6 e 9 são divisores de 18. Então, vocês vão pegar 3 números diferentes e fazer da mesma forma aqui do exemplo, do livro.
Na quarta questão, você vai calcular o MMC dos números apresentados. Gente, aqui não tem outra opção, vocês têm que calcular fatorando, tá? Não pode ser naquela outra que a tia acha mais básica, encontrando os múltiplos. Então é da forma de fatoração e depois você coloca aqui a decomposição. Então de 15, 30 e 45, o MMC é 90. E assim vocês vão fazer nos outros itens. Já na quinta, observe a fatoração da questão anterior, então da quarta questão, e escreva a que alternativa se refere a cada uma das afirmativas. Então você vai ter que fazer bonitinho lá, organizado na quarta, para observar aqui, porque a quinta tem a ver lá sim com a questão anterior, com a quarta questão. Então, MMC que tem dois fatores 3, né? 90, 144 e 4.410. Aí vocês vão observar o enunciado dos outros itens e responder de acordo com a resposta da quarta questão. Já na sexta, é um probleminha matemático. Olha, aqui o livro deu a opção de você encontrar os múltiplos e observar quem é o MMC aí deles, tá? E colocar a resposta. Não esquece de colocar a resposta com a letrinha bonita e legível aí para que possa ser compreendido. Na sétima, temos um outro probleminha matemático e a oitava também. E vocês vão encontrar através dos múltiplos, tá? Encontrar o MMC. A atividadezinha de hoje, gente, página 102 e 104. Não esquece da nossa frase do dia. Bom dia, terça-feira, que a gente saiba agradecer o pouco para merecer o muito. Não esquece de todo dia agradecer a Deus, tá? Por tudo, gente. Por tudo na vida da gente, a gente tem que estar agradecendo a Deus, porque sem Ele não somos nada, tá bom? Espero que a aula de MMC tenha sido gostosa e prazerosa para você também, assim como foi para a tia. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.